Ok, maravilha. Bom, hoje nós vamos falar, continuando aí a aula de redação, nós vamos falar de tipos de discurso na narração e também os tipos de narração, certo? Antes de começarmos isso, eu vou voltar para um exercício que nós estávamos fazendo a aula passada, que é sobre essa interpretação de texto aqui, a sopa de pedra, que foi muito bem lembrado pelo nosso amigo Breno. Bom, gente, como tem alunos novos, eu vou ler de novo o texto e nós vamos responder as questões 5, 6, 7 e 8, e daí a gente passa para tipos, né, de discurso, certo? Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou ler o texto A Sopa de Pedra, certo? Sopa de Pedra, de Maria Teresa Giacomo. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Prestando atenção, hein, galera? Nós vamos responder as questões. Desculpa aí, eu vou começar de novo. Se a minha voz estiver ruim, que a professora está meio gripada aqui, mas mesmo assim, vamos continuando a aula, né? A sopa de pedra. Um dia, Pedro estava com fome e bateu na porta de uma velha rica. Mas a velha não era de aceitar convidados para o jantar, foi dizendo: já jantei e não sobrou comida. Não faz mal, disse Pedro. Se a senhora me emprestar uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. A velha ficou curiosa. Sopa de pedra? Nunca ouvi falar nisso. Pois é uma sopa ótima, disse Pedro. A velha acendeu o fogo, encheu uma panela com água e Pedro jogou uma pedra dentro da panela e colocou-a no fogo. A velha insistiu. Mas essa sopa vai ficar boa mesmo? Claro que vai. Ficaria melhor se levasse uma cebola. Mas fica boa até sem cebola. Isso eu posso arrumar, disse a velha, dando-lhe a cebola. Mas vai ficar boa mesmo? Com cebola, então, disse Pedro, lambendo os beiços. Ficaria melhor com um pedaço de carne. Mas só com cebola vai bem. A velha arrumou a carne. E ficaria melhor se levasse tomate, umas batatas, repolho, cenoura, macarrão. E a velha foi dando tudo que ele pedia. Por fim, Pedro falou em sal. A velha, muito curiosa, não negou. Pronta a sopa, Pedro tirou dela a pedra e pôs-se a tomá-la com grande apetite. Quer provar? Perguntou ele à velha. Esta aceitou logo. Tomou o prato cheio e disse: ora, vejam só, pois não é que a tal sopa de pedra é boa mesmo? Maria Teresa, vamos lá. Estamos terminando aqui as questões, certo? Vamos, então, responder a questão número 5. Cada um pega o seu caderno, não precisa copiar a pergunta, somente escreve o número da questão e a resposta no caderno, tá? Pergunta número 5, escreve aí, número 5, e vocês vão responder. Há ironia no texto? Explique, tá? A prof vai dar 3 minutos, vocês respondam. Quem quiser, eu posso voltar o texto quantas vezes forem preciso, ok? Pergunta número 5, não precisa copiar a pergunta, só escrevam a resposta direto. Do verbo haver, certo? Há ironia no texto? Explique. 3 minutos para a gente responder, beleza? Então, gente, vamos responder a 5ª questão, né? Há ironia no texto, a sopa de pedra? Então, olha só, em primeiro lugar, nós temos que saber o significado da palavra ironia. Quem fala para mim o que é ironia? Uma coisa irônica.
Ironia é uma coisa engraçada. Muito bem. Você é o Ironia Erivaldo? é uma coisa engraçada que Sim. acontece. Ou muito bonito. É uma coisa engraçada, né? Que faz a gente rir. Esse texto aí faz a gente rir? Sim. Sim. Sim, Eu muito acho bem, que né? é no final que teve a ironia. Eu acho que a ironia vem desde o começo. Vamos lá? Olha só. E aí, galera, o que vocês colocaram como resposta da quinta questão? Quem quer responder para mim? Eu ainda não coloquei porque não deu tempo. Alguém? Fala, você Cauã. pode ir lá em cima, lá em cima. O que você quer? Eu quero... Na verdade, não precisa copiar partes do texto, né? Ele está perguntando se há ironia, sim ou não. E explicar com as suas próprias palavras. Por que você acha que tem ironia? Entendeu? Alguém quer responder? Eu. Júlia? Vamos lá, Júlia. Depois o Cauã. Vai, Júlia. Sim, porque é estranho fazer uma sopa de pedra e ainda ficar bom. Certo. Quem mais? Obrigada, Júlia. Fala, Cauã. Eu coloquei assim: Pedro jogou uma pedra dentro da panela. Certo. Mais alguém? O que é o engraçado, né? O que é irônico, o que é engraçado? Ele atualmente enganou ela. Ele colocou Exatamente. todos os ingredientes e colocou fazendo uma sopa. Não era necessário a pedra. É isso mesmo, Ana Sofia. Muito obrigada. Olha só, que coisa engraçada, né? Vamos olhar o texto de novo? A ironia, a primeira coisa, sim, né? Quinta questão, a resposta é sim. Vocês estão vendo aqui eu escrever? Sim. Sim. Agora, explique, né? A Ana Sofia falou pra gente, olha só. A ironia é o seguinte: ele enganou a velha rica. Olha só. Ele chegou lá batendo na porta dela, ó. Pá, pá, pá. Ela disse, ó, já jantei, acabou a comida. Então, o que ela está dizendo para ele? Ó, vaza daqui, não tem comida. E aí ele diz assim, se você tiver uma pedra e uma panela, eu vou fazer uma sopa de pedra para mim mesmo, tá tudo bem. Sopa de pedra? Não acredito. Pronto, aí, aí é o pulo do gato, entendeu? O Pedro, ele deu uma enganada nela, como diz o popular, deu uma enganada grande. Nela, né? Isso daí poderia não funcionar se a velha não fosse curiosa. Então, a velha era curiosa, ela era mão de vaca, né? Ó, a velha era mão de vaca, fala assim, ó, vai-te embora que eu já comi, não tem comida aqui na minha casa não, ó, vaza. Isso que a velha fez. Então, aí Pedro disse, não, calma. Eu não preciso de nada, só uma pedra, eu vou fazer uma sopa de pedra. A velha, curiosa também, é uma característica dela, muito bem lembrado, né, Breno? Falou, sopa de pedra? Como assim? Nunca vi isso. E aí ele começou. O pulo do gato é o que a Ana Sofia falou pra gente. Ele botou a pedra lá. A pedra lá não valia de nada. Não tinha função de nada, só para trazer micróbios para a sopa, né? Vermes, bactérias, tudo isso. Mas o que ele foi fazendo? Ele falou assim, ó, fica boa com uma cebola, mas só com a pedra tá bom. Mentira, só com a pedra não ia ficar nada. Ia ficar horrível. Tá enganando a velha. Ele só colocar água de pedra. Achou que ia Exatamente. Exatamente. Só jogou então, Só jogou a a pedra pedra ali para achar que era uma sopa de pedra. Exatamente. A pedra ali não servia para nada.
só para dar uma enganada na velha. Porque a velha era pão dura, mão de vaca, não queria dar comida para ele. Aí ele falou, né? Olha, se tá a pedra, vai ficar ótimo com pedra. Mas se tiver uma cebola, melhor ainda. Se tiver tomate, melhor. Batata, macarrão, carne. O que aconteceu no final? E é irônico? O que é irônico? Desde o início. Porque desde o início ele está enganando ela. Ele tirou a pedra e está colocado. Exatamente. Entendeu? Então, ele foi e ele acabou fazendo uma sopa que não era de pedra, que era de tudo, menos de pedra, né? Tinha todos os legumes, tinha carne, tinha tudo. E ele fez uma sopa maravilhosa com os produtos de quem? Da velha. Da velha, que era mão de vaca. Entendeu? Então, o que é o irônico? Professora. É o engraçado. Qual que é o engraçado? É esse. O engraçado é... É tudo. Vocês podem escrever assim, ó. A ironia no texto, sim. Explique. Pedro enganou. Ele driblou a velha. Exatamente. Pedro enganou a velha. Vírgula. Como? Eu tenho que escrever, né? Fez a sopa de pedra Falso. com todos os ingredientes. Isso que vocês têm Da que escrever velha. na hora. Desculpem a letra da prof. Com todos os ingredientes doados pela idosa, que não queria, em princípio, né? Doar nada. Isso que vocês têm que escrever, entendeu? Essa é a resposta. Desculpa, aqui é um ponto, não é uma vírgula. Sim, Pedro enganou a velha. Fez a sopa de pedra com todos os ingredientes doados pela idosa que não queria, em princípio, doar nada. Falou, ó, vai embora que aqui em casa não tem comida para ninguém, não. Ok? Beleza? A pedra só servia para enganar uma pessoa trouxa. Era ela. Exatamente. Então, tá bom. Vamos lá. Sexta questão. Vou apagar a quinta, tá? Tá bom. Tá. Oi. Tá copiando, Rebeca? Sim. Então, vou esperar 2 minutinhos, tá bom? Dá para entender a letra da prof? Sim. Tá. Professora, Oi, Cauã. posso ir no banheiro? Pode, vida, não demore, tá? Tá. Oi, Pablo, tudo bom, filho? Posso apagar? Beleza, então vou apagar. Pode? Rebeca, Arthur, posso apagar? Pode sim, professora. Agora termina. Maravilha. Então, bora lá, continuando. Sexta questão. Como a autora estruturou o texto? Para quem ainda não assistiu a aula, é o seguinte. Estrutura da narração. Quando eu for escrever uma narração,
que é o caso de vocês, eu tenho que fazer essa estrutura aqui, ó. Etapas e estrutura da narração. Quais são as etapas? Eu vou fazer a introdução, né? O que eu faço nessa introdução, nesse primeiro parágrafo? Eu vou colocar o cenário, eu posso colocar os personagens, eu posso colocar o tempo. Então, nesse primeiro parágrafo, eu estou apresentando a minha narração. Isso é a estrutura da narração. Depois, o segundo parágrafo, o terceiro, o que eu faço? Eu vou falar do tema, né? Vou falar do enredo, e eu vou precisar pegar esse tema e eu tenho que fazer com que ele vá evoluindo o tema, evoluindo, até eu chegar no clímax, certo? Depois que eu cheguei no clímax, eu vou fazer o desfecho para o quê? Para aquela problemática que eu inventei e coloquei na minha narração. Tá dando para entender, gente? Vamos ao exemplo, né? Espera lá. Olha só. Na sopa de pedra, ele começa... Não, então, vamos à pergunta, então, número 6. Como a autora estruturou o texto? Quem pode me responder? Fala, Cauã. A minha resposta foi com uma sopa de pedra, porque a base do texto se refere à sopa de pedra. Tá, a pergunta, Cauã, é o seguinte, ó, como ela estruturou o texto. Ele está perguntando sobre isso aqui, ó, etapas e estruturação da narração. Início, meio e fim, certo? O início, que é a introdução, qual é a etapa e o desfecho. Isso é uma estrutura, né, de narração. Então, olha só, como a autora estruturou o texto. Então, vamos voltar lá, eu vou ajudar vocês. Essa pergunta, ela é mais difícil. Então, aqui, ó, primeiro parágrafo, tá vendo aqui, ó? Ele vem daqui até aqui. Então, olha só, estou estruturando o texto. Então, no primeiro parágrafo, eu preciso fazer o quê? Apresentar Os personagens. E o espaço. Exato. Então, olha só o que ele fez. Não é uma regra, tá, gente? Viu, Pablo? Eu posso não precisar colocar tudo no primeiro parágrafo, tá bom? Então, vamos lá. Apareçam para mim aí, galera. Não tenho câmera, prof. Você eu sei. Um dia, Pedro estava com fome, olha só. E bateu na porta de uma velha rica. Então, olha só, no primeiro parágrafo, eu já vou fazendo a introdução de quem? Dos personagens, ó. Pedro, velha, né? Velha rica, certo? Velha rica, certo. E eu já estou falando também, olha, do tempo. Prof, como é que a senhora está falando do tempo aí? Eu não, né? A Maria Tereza. Maria Tereza Giacomo. Ela já colocou o tempo. Então, como assim? Olha aqui, ó. Jantar é à noite. Exatamente. Não aceito convidados para jantar. Então, eu já sei que a situação que vai ocorrer está acontecendo à noite, certo? Então, outra coisa que eu já posso identificar aqui nesse primeiro parágrafo, né? Um dia, Pedro estava com fome. Olha aqui a autora colocando a problemática no primeiro parágrafo, certo? Então, lembrem, para eu estruturar uma redação, uma narração, a estrutura do texto eu tenho. Primeira parte, desenvolvimento, que nesse primeiro parágrafo ou no segundo eu posso apresentar essas coisas. O que, professora? Personagens, certo? Ó, Pedro, a velha rica. Posso colocar o assunto. Qual era o assunto? Ele estava com fome. Ele não tinha de onde comer. E eu posso colocar o tempo. Ó, tem cenário aqui? Tem, a casa da velha. Primeiro. Rica. Muito bem, Breno.
Tem cenário. Aonde está ocorrendo? O cenário é o local, né? É a mesma coisa que o espaço. Onde está ocorrendo o problema? Na casa da velha. Na casa da velha. Muito bem, Júlia. Muito bem, Breno. Então, vamos lá. Então, como ela estruturou aqui, ó? Cadê? 6. Como a autora estruturou o texto? Então, a gente coloca, né? Personagem, tempo, Ela espaço. ela fez uma introdução, a gente pode escrever assim, ela fez uma introdução, colocando os personagens, o problema, que era a fome de Pedro, o local, que era a casa da velha, e o tempo, que é um jantar, certo? Beleza? Certo. Ok. A partir daí, né? A partir daí, ela fez o quê? Então, vamos colocar a sexta questão aqui. Primeira coisa, estrutura, né? Então, ela fez a introdução, certo? Certo. Depois, ela fez o quê? O desenvolvimento do clímax. Exatamente. Desenvolvimento do problema. Qual que era o problema? Fome de Pedro. Muito bem. Até que chegou ao clímax. Ali e ele já clímax. Olha só. Qual é o clímax aqui? Ó, a gente está lá numa conversa, certo? Entre o Pedro e a velha querendo, ó, Expulsar ele. despachar o Pedro. E o Pedro, que é muito inteligente, falou assim, não, eu vou comer na casa dessa velha. O clímax é no Sopa de Pedra? O clímax é isso aqui, ó. Sopa de Pedra? Aqui, Não ó. posso falar nisso? Aí ele fala, ó, o clímax é isso aqui, ó. Se a senhora me emprestar... Desculpa, gente. Uma panela com água e fogo, faço uma sopa de pedra. Pronto, esse é o clímax. Sabe por que esse é o clímax? Faço uma sopa de pedra. Sabe por que esse é o clímax? Quem pode me dizer por que esse é o clímax? Porque ninguém viu uma sopa de Porque pedra. ninguém esperava uma sopa de pedra. Ninguém esperava uma sopa de pedra. Exatamente, porque a partir daqui, né? A partir daqui, ou seja, a autora vai ter que escrever para a gente, e ela escreve de uma forma engraçada, ela é muito criativa, e agora todo mundo vai querer saber o que vai acontecer depois dessa deixa aí do Pedro, entendeu? Então, esse é o clímax. Tipo assim, tá, e agora? Como é que vai desenrolar essa sopa de pedra? Nunca vi isso. Gente, perdoa a prof aí, esses dias. Então, certo. Então, chegou no clímax, né? Agora, ela vai desenvolver uma parte e depois ela vai fazer o quê? É o desfecho. Muito bem. O desfecho. Então, essa é a resposta da sexta questão, né? O desfecho. E esse desfecho, ele tem uma curiosidade, né? Aqui, ó, né? E ela fez o desfecho que ela foi desenvolvendo e foi botando coisa, né? Na sopa e tal. Foi muito inteligente a criatividade da Maria Tereza. E no final ela coloca, né? Ora, vejam só, não é que a tal sopa é boa mesmo? Então, a resposta da questão 6 é essa, certo? Introdução, desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá bom? Vamos lá, 7ª pergunta. Caracterize o narrador. Cada um faz o seu. Eu vou dar 3 minutinhos, tá bom? De desligar o microfone.
Ok, Tá bom, professora. voltando, certo. Maravilha, pareçam A para mim. minha câmera tá com problema por causa que o meu irmão, ele também faz aula, daí eu tenho 2 irmãos e uma irmã, daí o meu irmão mais velho, né? Na verdade, ele não é mais velho, né? Eu sou o mais velho, mas ele tem 8 anos, daí ele também faz aula online, ele pegou a minha webcam Tá bom, não tem problema. emprestada. Então vamos lá. Então, gente, primeira pergunta aqui sobre esse tema, né? Sobre esse texto, o recreio de sexta-feira primeira pergunta. Qual é o enredo desse texto aqui? Quem pode me falar? Futebol, o jogo de futebol. Quem mais? Aparece para mim, Elis. Acho que o Gustavo está com problema na câmera também, né? Ele não tem câmera. Na câmera. O Gustavo tá no computador. Elis aparece para mim. Josilene. Ana Sofia, obrigada. Cauã, Enzo. Enzo. Bora lá. Qual é o enredo? O jogo Pablo de futebol. falou. O Pablo já falou. Agora e o resto do pessoal? Pode, Júlia? Deve? Eu pus o futebol jogado entre os meninos do 5º e do 6º ano. Maravilha. Que mais? Nicole, Isadora, Júlia, Gabriele, Ana Sofia. Recreio? O recreio. Quem mais? Ô, prof, minha internet tá muito bugada. Mas eu tô ouvindo você bem. Não, mas quando ela tava falando, a internet bugou assim do nada. Ah, tá. Então vamos lá. Alguém mais quer falar? Então vamos lá. Ó, o enredo é esse mesmo, né? O jogo de futebol. Muito bem. Nós temos que ter atenção sobre qual o assunto que está sendo tratado no texto, né? Para a gente não errar, beleza? Beleza. Quem são os personagens? Segunda pergunta. Quais os personagens deste texto? Escrevam aí, eu vou dar 2 minutos. Júlia, Cauã, Enzo, se puderem aparecer. Obrigada, Júlia. Cauã e Enzo. Ai. Obrigada, Cauã. Calma, apareceu? Obrigada, Cauã. Só falta o Enzo. Professora, Oi. qual que é a pergunta número 2? Quais os personagens? Responde a caneta? Sim, sempre a caneta. Ok. Obrigada. Beleza? Todo mundo já fez? Sim. Então, vamos lá. Quem quer responder? Pablo já respondeu antes, né, Pablo? Espera um pouquinho. Vamos deixar uma pessoa nova. Vai, Cauã. Quais os personagens? Um grupo de alunos do 5º e do 6º. Muito bem. Tem mais alguém aqui? Não, né? Muito bem, tá certo, né? O 5º ano e o 6º ano. E o narrador também não é um personagem?
Personagem não, narrador é Ele não narrador. conta. Não, ele conta como um personagem, não, né? Não, Ah, tá. não. Personagem é quem aparece na trama aqui. Beleza, vamos lá. A outra pergunta é: qual o cenário? Escrevam aí no caderno 1 minuto, porque essa é mais fácil. Qual o cenário? Cenário. Sim. Ah, é fácil, é fácil, é É fácil. fácil essa. escola. 1 minuto, vai, 1 minuto. Nossa, professora, que pergunta fácil. É verdade. Sabe por que que eu estou fazendo essa Não pergunta? precisa nem fazer a pergunta Porque é da vocês escola vão pra ter que pôr responder. cenário na redação de vocês, beleza? Vamos lá. Pronto, professora, eu terminei. Também. Então, qual é o espaço ou cenário? Quem quer falar para mim? A escola? Eu, A escola. Na escola. Fala, Cal. Pode ser na quadra também. Na A quadra quadra. tá vendo? Na Muito escola. bem. É melhor a gente colocar na escola, Na beleza? escola, Porque, né? tá. Porque eles Ah. voltaram para a sala de aula, certo? Então a escola fica melhor, porque eu estou tanto na quadra quanto na área do recreio, no pátio, que também na sala de aula. Então é melhor a gente botar a escola, tá? Tá. Qual é o tempo? É dia. Sexta-feira. Sexta-feira. É dia, Essa prof, também porque tá fácil, sexta-feira ensolarada. Então é uma sexta-feira Exatamente, no ó. dia. Dia de sexta-feira, certo? Então, esse é o tempo. Outra coisa, né? Agora, a última pergunta. Qual o narrador? Ah, fácil, fácil, fácil. Escreve. Essa daí não responde, não. Escreve, vai lá. Quem o quê? Não entendi a pergunta. Qual o tipo de narrador? Ah, tá. Nossa, professora. Essa tá fácil também. A professora tá dando essas últimas perguntas, foi uma pergunta fichinha. Graças a Deus. Sabe por quê? Porque para a gente lembrar que na nossa narração vai ter que ter tempo, espaço, certo? Gente, ó, Pronto. vai ter prova com redação. Pronto. Vocês escrevam tudinho. Pode falar. É. Já fiz. Maravilha. Responde para mim. Quem quer falar qual é o tipo de narrador? Eu. Já falei, então, no Fala, Eu. Cauã. Um narrador observador. Alguém mais? Alguém mais? Não, professora. Alguém escreveu um narrador diferente? Não. Acho que não. Não. Então tá certo, é narrador observador mesmo, ó. Imagina que eu sou o quê? Eu sou a professora. E tô lá, ó. Naquela sexta-feira ensolarada, o relógio do corredor corria célere. O sinal estridente tocou e os alunos do 5º ano desceram as escadarias apressados. Então, eu estou vendo tudo aquilo acontecer e eu estou escrevendo, né? Então, realmente, vocês acertaram. É um narrador observador, maravilha. Agora, olha só. Eu vou perguntar aqui, ó. Os meninos do 5º ano voltaram à classe suados e com um sorriso. A pergunta é uma pergunta de interpretação de texto. Escrevam a Pronto. resposta aí. Por que eles Pronto. estavam sorrindo? Escrevam aí. Por que os meninos do 5º ano estavam sorrindo? Escreve aí. Isso é fácil. Fácil, né? Nossa. Professor, Oi. Já? essa é a última questão. Depois dessa tem mais uma e a gente vai mudar de assunto. Caraca, Ok. prof. Isso, Nicole. Vamos lá. Vamos continuar. Todo mundo vai sair daqui escrevendo maravilhosamente bem. Meu Deus, eu tô lascada então. Não, você está bem na foto.
Vamos embora. Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Porque eles voltaram sorrindo para a sala. Por que com esse sorriso? Porque eles ganharam a partida de futebol. Muito bem. O Pablo falou junto com a Ana Sofia. O que você falou, Ana? Porque eles ganharam o jogo. Isso. Alguém escreveu diferente? Sim, Fala, Cauã. porque venceram um jogo de futebol. É a mesma coisa, só muda a É a mesma escrita. coisa. Olha só. Fala, Júlia. Eu pus porque o menino havia marcado um gol e ganhado o jogo. Muito bem. Não importa a forma, né? A gente pode escrever essa resposta de vários jeitos. O importante é falar da vitória do pessoal do 5º ano, certo? Agora, eu vou perguntar uma coisa. Como vocês acham que está o pessoal do 6º ano? Bravos e tristes ao mesmo tempo. Exatamente. Então, tá bom. Tristes. Então, olha só. Depressivos. Esse texto aqui, o Recreio de Sexta-feira, é uma narração? Muito bem, Ana Sofia. Muito bem, Júlia, Gabriele. Por que é uma narração? Porque tem os elementos de narração e tem É isso aí, porque eles estão contando ela. Muito bem, Pablo, porque tem os elementos da narração. Quais são os elementos da narração? Vamos deixar agora o Tem o personagem, o enredo, o tema, o clímax e o espaço. clímax. O N é o narrador. Você esqueceu o N, lembra? Lembrar da palavra pente. Oh, perdão, acho que essa cor... Pente. Elementos da narração. Vou dar uma dica. Coloque de roxo. Vou pôr de roxo. Lembra da palavra pente. Por que, professora? Para ter uma narração tem que ter a palavra pente? Tem de personagem. Tem personagem nessa história? Sim. Sim. Entendeu, Nicole? Tem personagem nessa história? Sim. Então é narração. Tem enredo? Sim. Tem de enredo. Tem. O jogo de futebol. Tem narrador? Sim. Sim. Chica, tem narrador. Tem T de tempo? Sim. Sexta-feira ensolarada. Sexta-feira de dia. Tem E de espaço? Sim. Na escola. Então, quando eu quero saber se o texto é uma narração, ele precisa preencher esses elementos aqui do pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Professora, precisa ter todos esses 5 elementos aqui para ser considerado narração? Sim. Sim. Sempre? Todos 5? Sim. Sim. Sim? Tem Sim. certeza? Aham. Sim. Por exemplo, para eu escrever uma narração, eu tenho que ter obrigatoriamente quem? O enredo, senão não existe narração. Exatamente. Então, o enredo, O enredo é o principal. O enredo é o principal, certo? Então, se eu escrever lá, uma narração com enredo, com personagem, claro, tem que ter personagem. Se eu for contar uma história para você, sou eu, você e a história. Então, eu, personagem, primeiro personagem. Você está me ouvindo e está também falando comigo. Então, segundo personagem. E aqui é o assunto. O assunto. Tem que ter... Não entendi. Para eu escrever uma narração, eu tenho que ter o primeiro personagem. Tenho que ter um segundo, ou às vezes não precisa. Tenho que ter o assunto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter personagem e assunto. Certo.
Se eu não colocar aonde ocorreu, deixará de ser uma narração? Sim. Não, vai continuar sendo uma Não. narração. Não. O cenário, ele é obrigatório? Não. Pode colocar o cenário? Posso. Pode. Fica mais bonito com o cenário? Muito. Fica. Mas é obrigatório o cenário? Não. Não. Outra coisa que não é obrigatório. Eu sempre tenho que colocar o tempo? Não. Só Era de obrigatoriamente dia. o personagem e o enredo. Era dia, era noite. Eu tenho que colocar obrigatoriamente o tempo? Não? Sim ou não? Não. 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 O que não pode faltar nunca como elementos da narração é o quê? Enredo e personagem. Muito bem, Pablo. Enredo e personagem, tá? Tá. Então, olha só. O enredo do tema lá, qual que era? O jogo de futebol. Jogo Muito de bem, futebol. vocês acertaram. Quais eram os personagens? Quinto ano e sexto ano. E, o mais novo. Quem é o mais novo? É o cara que se destacou. Era o gurizinho mais baixinho que tinha lá, magrelinho. Mas o que ele fez? Driblou o cara e fez um gol. Cadê? Aqui, a gente esqueceu dele, né? O mais novo, cadê? O mais O novo mais desse novo, o mais novo. Quem era? O pequenininho lá, Pequenininho, é baixinho. o baixinho. Driblou os sextanistas. Então, meninos do sexto ano, personagens. Meninos do quinto ano, meninos do sexto ano e o mais novo, pequenininho. Beleza? Sim. Bora lá. Cenário na escola. Qual é o tempo? Sexta-feira de Sexta-feira dia. de Por dia. que eu sei que era de dia? Porque Porque estava ele falou ensolarado. sexta-feira ensolarada. Narrador, qual tipo? Narrador observador, Observador, terceira pessoa. Então, muito bem. Então, quando a gente for fazer nossa narração, nossa escrita, nós vamos fazer o quê? Colocar a introdução. Ou seja, vou começar a fazer a minha redação, colocando no primeiro parágrafo para, né, ficar bonito. Posso colocar o enredo, posso colocar o cenário, o tempo, os personagens também. No segundo parágrafo, vou desenvolver a trama. E a trama vai... Sabe aquele jogo de videogame? Você vai mudando de fase? Vai mudando de Fica mais fase? difícil. E aí você chega no clímax. Sim, que é o chefão do jogo. E aí você vai fazer o desfecho, beleza? E o desfecho pode ser o desfecho que você quiser. Só que o desfecho tem que ser coerente, né? De acordo com a história. O desfecho tem que ser coerente com a história. Faltam 20 minutos? Não, 30. Beleza, gente? Então, bora lá. Agora vamos falar tipos de discurso, ok? Ok. Ana Sofia, Enzo, aparece para mim, vida minha. Elisa, aparece para mim. Desculpa, professora, que eu fui pegar água rapidinho. Sem problemas, vida. Vamos lá. Tipos de discurso. O que é isso? Quem sabe me dizer assim, que tem uma ideia de tipos de discurso? Direto e indireto. Muito bem. Discurso direto é falas e direto eu não me lembro. Bora lá. Então, olha só. Tipos de discurso. Direto é quando você dá voz para o personagem. Certo? Quando tem uma fala direta do personagem. Como que ele é representado? Ele é representado por o quê? Eu tenho, o desconhecido perguntou, 2 pontos. O discurso direto
Precisa dos 2 pontos. Por quê? Porque eu estou indicando que vai haver uma fala. Tá? Eu tenho obrigatoriamente que ter no discurso direto o quê? O Travessão. travessão. Por quê? Porque eu estou indicando uma fala. Então, se vocês quiserem copiar alguma coisa, escrevam aí. Discurso direto quando é a fala do personagem. Preciso ter 2 pontos, travessão. Travessão na outra linha. Certo? Certo. Então, olha só. O desconhecido perguntou: que horas são, por favor? Se ele está fazendo uma pergunta, qual é o sinal que eu tenho que pôr no final? É interrogação. Interrogação. Certo? E aí, a pessoa pode responder, né? Ó, travessão de novo. Eu vou responder, é a fala da pessoa. Vou responder. São 10 horas. Que ponto eu ponho aqui agora? Ponto Ponto final. final. Posso colocar ponto final, posso colocar ponto de Exclamação. exclamação, né? Tá, beleza. Vou apagar aqui, tá, gente? Esse é o discurso direto, lembra? Na última redação, ele falou lá, coloque 3 a 5 discursos diretos. Se você fizer 2, você já está perdendo ponto aí. Posso mudar para o outro? E professora indireto. que você falou? O discurso direto é a fala do personagem, certo? Por exemplo, quando a gente lê aquelas tirinhas de Turma da Mônica, a gente tem um balãozinho assim, não é? Vamos dizer aqui, ó. Que tá um personagem. E ele está falando com o outro personagem, certo? Sim. Quando a gente representa pela tirinha, o balãozinho vem assim, não é? Esse aqui, aí ele fala assim, ó. Onde você vai? Isso aqui é um discurso direto. O que é isso? É a pergunta direta de um personagem para o outro, certo? Quando eu vou escrever isso no papel, né? Eu não vou desenhar assim, né? O cara do quadrinho faz isso. Mas eu, que estou fazendo, por exemplo, um texto, né? Uma narração, eu vou colocar um Travessão. um travessão. Onde você vai? E o outro vai responder. Travessão de novo. Por quê? Porque é a fala, é a resposta, é a voz do outro personagem. Vou à festa. Ó. Certo? Discurso direto 1. Discurso direto 2. Então, às vezes, o que acontece, Nicole? A quem preparou a prova, ele vai falar assim: faço uma narração com 5 discursos diretos. Então, quantas falas tem que ter? Mas... 5. Tem que ter 5. Você tem que colocar 5 falas, ó. 5 travessões. Deu para entender? Sim, agora entendi, professora. Beleza, maravilha. Bora continuar. E eu também tenho um outro discurso, né? Que é o discurso indireto. Oi. Quantos discursos existem? 2.
Só dois, direto e indireto. Por exemplo, indireto. O narrador que vai falar como se fosse o personagem, não é a fala direta do personagem. Deu para entender? No discurso indireto ia ficar assim. Eu sou o narrador e eu estou escrevendo o texto. No discurso indireto vai ficar assim. E o desconhecido chegou perguntando que horas eram. Entendeu, gente? Eu não estou dando a palavra, a voz para o narrador, mas eu estou traduzindo o que aquele personagem falou. Deu para entender? Tipo, contando o que ele falou. Exatamente. Deu para entender, gente? Sim. Quem não entendeu, Sim. levanta a mão. A hora de perguntar é agora. Enzo, aparece para mim. Elisa, aparece para mim. Fala, Cauã. Ele não entendeu, eu acho. Tá com dúvida, filho? Professora, mas quando a gente for fazer um texto, na quantidade mínima, quantos discursos direto e indireto tem um texto? Às vezes, Depende. não Não precisa colocar nenhum. Às vezes, isso depende do quê? De quando, por exemplo, a pessoa elaborou uma prova. Aí ele vai falar, escreva agora uma narração sobre a natureza, sobre os animais da floresta. Escreva uma narração sobre uma aventura no mar. Então, se ele não pedir o discurso direto e você não quiser colocar, você não é obrigado a colocar. Agora, se ele pedir, escreva sobre uma aventura no mar e coloque pelo menos 3 discursos diretos. Então, você vai ter que escrever sobre a aventura no mar e colocar 3 vozes. Entende? Isso vai depender do que a pessoa que elaborou a prova vai querer, tá bom? Enzo, aparece para mim. Ele tá sem câmera, prof. Ele prestou a câmera pro bonzinho. Mas cadê? Ele não está nem falando comigo. Gustavo, Eu tô aqui. Gustavo, você está me ouvindo, filho? Eu tô. Beleza. Discurso indireto, quando o narrador ou foco narrativo, ele interfere na fala do personagem. Tá vendo? Ó, todos os dias minha mãe me dizia que não deixasse de estudar. Eu estou ouvindo a voz da mãe diretamente? Não, ele tá falando o que a Não. mãe diz pra ele todo dia. Entendeu? Isso é um discurso de indireto, ou seja, eu estou falando o que a minha mãe disse. Certo? Deu para entender a diferença? Sim. Então, vamos lá. Então, bora lá. Ó. Então, deixa eu ver aqui uma coisa com discurso direto e indireto. Vai estar lá embaixo. Discurso direto e indireto. Bora lá. Continuando aqui. Discurso direto é a transcrição exata, é a transcrição exata da fala das personagens, certo? A aluna afirmou 2 pontos, olha aqui, ó. Opa, perdão. 2 pontos, travessão, né? O que ela falou? Preciso estudar muito para a prova. Discurso indireto ocorre a intervenção do narrador, que utiliza as suas próprias palavras para reproduzir. Então, olha lá como é que ficará. Discurso indireto. A aluna afirmara que precisaria estudar muito para o teste, beleza? Então, essa é a diferença entre um e outro. O discurso direto, geralmente vem depois de um verbo de elocução. Que isso, prof? Seguido de 2 pontos, certo? Um verbo de elocução seguido de 2 pontos.
E na outra linha eu tenho o travessão. Então, o que é um verbo de elocução? Ó, são verbos que vão iniciar um discurso, que introduzem uma fala. Por exemplo, né? Perdão. A menina perguntou, 2 pontos, que horas são? O menino respondeu, 2 pontos, preciso estudar bastante. Maria disse, 2 pontos. Então, ela falou, 2 pontos, tá vendo? Ó, exclamou, pediu, afirmou, explicou, repetiu, você tá vendo? Todas essas palavras, eles estão dando a entender para a gente que depois dela, eu colocando 2 pontos, vai ter uma pessoa, vai ter o personagem falando diretamente. Tá dando para entender, gente? Sim, prof. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. A Ana caiu, né, gente? Aham. Então, bora lá. Então, agora, gente, nós vamos fazer agora mais um exercício legal. Enzo não. Pablo, faz aí no seu caderno Vida Minha, tá? Depois eu vou perguntar para todo mundo. Olha só, eu acho que você lembra desse texto. Vamos lá. Depois, na próxima aula, eu vou falar de tipos de narração, tá? Quais são os tipos de narração? Conto, crônica, fábula, novela, romance. Depois a gente vai falar sobre isso. Não se preocupem agora, tá? Vamos aqui à mulher do vizinho. Vamos lá? Vou começar, hein? Contaram-me que na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército, morava também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol. Ora, às vezes, a bola caía no carro do general. E um dia, esse perdeu a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. Breno, fecha o som, vida, para mim. Vocês querem que eu comece de novo a ler o texto ou não precisa? O Breno chegou agora, é bom ler desde o começo. Então, vou começar de novo, tá bom? A mulher do vizinho. Presta atenção, gente, esse texto é bem bacana. Contaram-me que na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército, morava também um sueco, cujos filhos passavam o dia jogando futebol. Ora, às vezes a bola caía no carro do general. E um dia, esse perdeu a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. O delegado resolveu dar uma chamada e intimou o homem a comparecer à delegacia. O sueco tímido, descuidado no vestir, não parecia ser um importante industrial. Obedecendo a ordem, compareceu na companhia da esposa e ouviu calado ao delegado. O senhor pensa que só porque o deixaram morar no país pode fazer o que bem quer? Não sabe que tem que conhecer as leis do país? Não sabe que existe o Exército Brasileiro? Que negócio é esse? Acha que aqui é a casa da sogra? Você deve cumprir a lei. Seus filhos são uns moleques. E se eu souber que vocês estão incomodando o general, vai tudo em cana. Sei tratar gringo como senhor. Olha os pontos de exclamação aí, gente. Por que precisa de ponto? Exatamente. Por isso que serve um ponto de exclamação. Para dar o quê? Emoção. Sentimento e emoção. Sentimento e emoção. Muito bem. Isso. Então, assim, o delegado está o quê? Um bravo. Bravo.
Então, olha só. Falou tudo com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um canto. Foi então que a mulher interveio. Olha um verbo de elocução aqui, ó. 2 pontos. A mulher interveio, 2 pontos. Agora sim, vai vir a fala da esposa do sueco, né? O sueco foi à delegacia com quem? Cadê? A gente tem que prestar atenção Com a sempre o que está escrito. esposa. Com a esposa, muito bem, Cauã, ó. Cadê? Compareceu na companhia da esposa. Então, a esposa foi com ele. Fala assim, pô, o que esse delegado quer com meu marido? Foi lá. E aí os dois estão ouvindo o delegado falar, né? Agora a esposa interveio. 2 pontos. Travessão na outra linha, ela vem. Churrasco. Vai vendo. Era tudo que o senhor tinha a dizer ao meu marido. O delegado olhou-a espantado com tal atrevimento. Fala assim, hã? A mulher continua. Então, se a mulher continua, o que eu tenho que colocar? Travessão. Travessão, porque ela ainda vai falar mais. Ainda vai falar mais. Fique sabendo que eu sei tratar tipos como o senhor. Ó. Tem um ponto aqui. Por que tem esse ponto aqui? Porque ela está Porque ela tá falando falando alto. brava. É Ela tá sentimento, é ficando- sentimento. É Ela tá sentimento, ficando ela tá brava. irritada, ela tá É alguma sentimento coisa. é emoção de raiva. É. Fique sabendo que eu sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não é gringo, nem meus filhos são moleques. Ó, tá ficando mais bravo. Sim, continuando a fala da mulher. Discurso direto. Isso aqui é um discurso direto. Se o general ficou incomodado, deveria ter falado comigo. E você, seu delegadozinho, está nos incomodando. Fique sabendo que eu sou brasileira. Eu sou prima de um major do exército. Eu sou sobrinha de um coronel e eu sou filha de um general. Ó. O que está acontecendo com o delegado? Rapaz, Ele tá Esse- espantado. esse delegado, eu acho que ele vai se lascar. O que vocês acham? Assim, né? Nossa, não lembrei desse texto. Tá vendo? Olha só. Eu tenho todo esse parágrafo aqui, ó. Mas que ele quer Cauã, expressão onde eu é que eu me meti. Só olha de fala só, direta. todo esse parágrafo aqui, ó. Até Só de aqui, fala ó, diretas. é um discurso direto. Somente a fala direta dela. Certo? Então, às vezes eu posso colocar ou não numa redação. Certo? Então, bora lá. Estarrecido. O que é estarrecido, hein, gente? Aí, tipo, ele tava meio sem graça. E que é estarrecido? Olha pra minha cara. Espantado. Impressionado. Wake up. Espantado, que ela era do Espantado, jeito né? que eu me meti. Com medo. É tipo aquele. É tipo aquele meme. espantado. É tipo aquele meme do Wake Up. É. Que a Então, bora pessoa lá. olha pra ele assim. Fala assim, hã? A pessoa começa. Estarrecido. O delegado engoliu em seco e balbuciou humildemente. Ó, o que acontece aqui com o delegado? Ele está com medo. Tá com medo. Balbuciou. O que é balbuciou? Não sei não. Falou? O Falou? que é balbuciou? Tipo, falar? Sussurrou? Olha, antes o delegado estava falando assim né? Só o senhor pensa que só porque os deixaram morar nesse país pode fazer o que o bem quer? Não sabe que tem que conhecer as leis do país? Que negócio é esse?
Acho que aqui é a casa da sogra? Então, ele estava falando desse jeito. E agora, né, depois que ele ouviu a fala da esposa, ele balbuciou, né? Humildemente. Então, ele vai mudar o tom de voz? Sim. Balbuciou, ele falou, presta atenção em mim. Ele falou assim, sabe? Gente, falou assim, humildemente. Bem pequenininho, quietinho. Deu para entender? Não, E agora, nada. né? Estarrecido. O delegado engoliu em seco e balbuciou humildemente. Da ativa, senhora? Ó, tá vendo? Fala agora do delegado. Uma fala humilde, está falando baixinho, balbuciou assim, ó. Quase que não ouvia mais a voz dele. Porque antes ele estava Falou. todo imponente, né? Tom alto e tal. 2 pontos, travessão. Aí, ó, ele perguntou. Ela falou, né? Fique sabendo que eu sou brasileira, eu sou prima de um major do exército, eu sou sobrinha de um coronel, eu sou filha de um general. Aí ele olhou para ela e falou assim, da ativa, senhora? O que aconteceu com ele? Ficou assustado. Com medo. Tá com Ficou medo. assustado. Com E medo. o que é da ativa? É tipo, passa essa, deixa essa escapar, seria? O que é da ativa? Ativa é quem paga para cargo, para serviço. Quem está falando? É o Gustavo? Fala, Gustavo. O que é da ativa? Da ativa é como se tivesse, tipo assim, tem o aposentado e o da ativa. O aposentado não é tão chamado como o da ativa para Muito bem. fazer serviço. Isso mesmo, Gustavo. Parabéns, filho. Muito bem. Ele fala assim, é da ativa. Quer dizer, ou é da reserva? É aposentado ou está trabalhando atualmente no Exército? Aí ele fala, né? E ante a confirmação, o que aconteceu com a confirmação aqui? Quem confirmou? O que aconteceu aqui? Hã? Hein, gente? Bora interpretar. O que está escrito Bora... aqui? Ó, e ante, quer dizer, diante da confirmação. Que confirmação é essa? A confirmação que o pai dela é tudo Confirmação isso, da mulher. que ela que a família dela é toda tipo do exército, dessas coisas. A E é confirmação da disso. ativa. É. Exatamente. Então ela falou assim, da ativa, senhora? Ela disse, sim, são todos da ativa. Né? Então, diante, né? Medo e tal. Voltou-se ao escrivão desalentado. O que é desalentado, hein, gente? Agora ele tá, Lembra? ó. Hã? Voltou mancando, com medo. Voltou mancando com medo. Imagina agora a cara do delegado nessa hora. Tipo assim, Tipo desanimado? desanimado, desalentado, tava assim, ai meu Deus do céu, onde que eu fui me meter? Aí desce. Eu estou E aí sentindo ele uma mesmo treta. diz assim, ó, da ativa Motinha. Quem era Motinha? Era tipo o parceiro dele, podemos dizer? Ele falou lá na frente. Da ativa Motinha, sai dessa! Ativa, Motinha! Sai dessa, cara! Quem é o Motinha? Hã? Eu me esqueci. Eu ia É? falar uma moto. Vamos voltar. É Eu o que, também. Uma Nicole? moto, Motinha. Eu também ia falar uma moto. Olha só. Vamos voltar, gente. Não pode ficar sem saber o que está acontecendo. Cadê? O delegado resolveu dar uma chamada e intimou o homem. Cadê? Ouviu calado o delegado. Cadê? Quem é Motinha? Bom. Cadê? Ah, ó.
vou deixar para vocês falarem para mim quem é o Motinha. Não, professora. Mas cadê? Não, Vou não, deixar. não. É a senhora? Cadê? Não. Olha lá. Não, professora. Vamos lá, vamos fazer algumas perguntas. Eita, faltam 4 minutos. Primeira coisa, né? Esse texto aqui é uma narração? Sim. Sim, muito bem. Por quê? Não. Porque tem os Elemento? elementos. Porque tem os elementos da narração? Tem os elementos da narração. Muito bem. Tem os Muito bem. personagens. Tem personagens, muito bem, Júlia, muito bem, Júlia, muito bem, Breno, muito bem, Pablo. Tem personagem, o que mais que tem? Assunto. Tem o assunto, tem o cenário. Enredo. Muito bem, Júlia. Enredo. Tem o tempo. É a principal. Tem o tempo, tem o enredo, muito Tem o bem. Então, enredo. maravilha, parabéns, estão aprendendo. Tem né? o clima. Que é... Beleza, estou gostando de ver vocês. Vamos lá. Eu vou perguntar agora umas coisas aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar esse texto aqui sobre o delegado. O que vocês acham que vai acontecer com o delegado? Ele vai se Vai matar. ser Por que que ele fala assim, ó? Por que que ele fala assim pro Motinha? Sai dessa. E agora? Por que ele fala isso aqui? pra ele cair fora que ia dar Isso. Hã? Fala, mano, sai tipo pra dessa, ele vai tipo dar sair Tipo, porque mano, ia... vai dar ruim. Sai pra lá. Ai, sai pra lá, vai dar Vai ruim, pra lá. mano. Vai dar ruim. Corre. Certo. Olha Vai ser só. demitido. Tipo assim, né? O que será que pode acontecer com ele? Tanto com o delegado quanto com o Motinha? Eles podem ser demitidos porque tipo, ele é filho e sobrinho. O Pablo, às vezes o seu microfone tá Ele tá dando- meio ruim. eu não tô ouvindo você direito. O que Ele é vocês porque a acham família dele toda era, tipo, prioritária, tipo, do exército. dele ou dela? Dela, falei errado. ela, Dela. a família Então, dela olha só, era O que toda que do primeiro, o exército. que que pode acontecer com ele e com o Motinha? Primeiro, Eles podem ser demitidos. demitidos. O que Podem mais? Podem ser demitidos. Eles Demitir. podem ser. Pode, mais? tipo, recair uma patente? Pode cair, Podem né? ser demitidos. Pode eles cair a podem patente. Muito demitir, bem. isso, vai Cair a ficar. patente. Como, né? Isso. O que mais? Nós estamos falando do Exército Brasileiro, né? E ele foi mexer com a País? filha. E ele foi mexer com quem? A filha O marido de da uma filha. major. Com a filha prima do de uma general. major, filha do general que... Filha do general, ele foi mexer. E aí, o que Ele pode expulso do acontecer? país. Sai dessa motinha! Sai Se o pai dessa motinha! ficar... se Já o era, pai- Motinha, vamos se o pai- fugir. se o Deu pai merda. ficar bravo, Fugir, corre. se o pai Pode ficar acontecer com bravo, se o pai Ah. ficar bravo, pode mandar não sei o que pra ele, porque eu não sei o que um general do exército tem nas suas mãos. Pode ser preso, verdade. Eles podem ser presos. Assim, gente, ó, são Sua filha. 16h40. Vou apagar isso aqui. Hã? Você Ai, sabe que eu gente, gosto quando acontece isso? Que chega no horário da aula e vocês falam ainda não acabou, prof, porque vocês estão gostando da minha aula. Não É acabou. isso que eu acho. É isso pra que eu mim acho ainda falta massa, 5 né, Isadora? minutos. Olha a Isadora lá atrás, ó. Pra mim ainda falta 5 minutos. Falta, Professora, falta 6 minutos. Professora, Pra mim falta 5 minutos ainda. professora, Ah, fala, Pra Cauã. mim falta Professora, 5 minutos. Não, 6 minutos. ainda falta 5 horas para acabar. Falta 5 horas para acabar. Ah, então, tá vendo? É isso que eu gosto, quando o pessoal tá gostando da aula e nem quer que termine. Então, olha só. Sai dessa, motinha!
Nós estamos fritos! Nós estamos Era fritos. Motinha. Corre! O cara chegou, o delegado chegou com toda a pompa, né? Falou um monte pro sueco, brigando com ele. Falou, você tá pensando que aqui é a casa da sogra? Aqui é o Brasil, meu amigo. Nós temos o exército brasileiro, você Parece o está filme do Velozes e desrespeitando. Furiosos. Parece o filme Né? do Velozes e Furiosos. Então, bora lá. Tem uma Beleza. cena que ele fala, aqui é o Brasil. Então, olha só. Brasil. Brasil, Zil. Aparece para mim Júlia, Elis, Enzo. Então, olha aqui só, não é um bando gente. de pobre, não. Tá. Eu quero saber o seguinte. Primeira pergunta, então. Escrevam aí. Qual o objetivo do autor ao redigir é escrever, mesma coisa, tá? O primeiro parágrafo. Não precisa copiar a pergunta, só escreve a resposta. Coloca lá, número 1. Vou voltar Só ao o primeiro número é a parágrafo, resposta. certo? Qual o objetivo do autor ao escrever, ao redigir o primeiro parágrafo? Então, vamos lá ao primeiro parágrafo. Professora, A gente vai continuar ou a gente só vai fazer essa mesmo? Não, é só essa e eu vou fechar a aula, tá? professora. Fala. O que é redigir? Redigir é escrever. Qual o objetivo do autor ao escrever o primeiro parágrafo? Até onde vai o primeiro parágrafo, hein, gente? Até... Sueco. Muito bem. Daqui até aqui, né? Estou gostando de ver vocês, hein, galera? Vocês estão... Vamos lá. Mas eu não tô respondendo quase nada, professor. Nicole, eu estou muito feliz que você está aí, você está assistindo. Entrou desde o começo, está até o final. Parabéns, entendeu? Parabéns. Então, bora lá. Contaram-me que na rua onde mora um conhecido e antipático general do nosso exército, morava também um sueco, cujos filhos passavam dias jogando futebol. Ora, às vezes a bola caía no carro do general e um dia esse perdeu a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. Então, gente, vou deixar essa primeira questão para a gente fazer na próxima aula, né? Já são 16h44 aqui. E aí a gente continua na próxima segunda-feira, beleza? Tá bom. Beleza.